Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Do versículo 7 ao versículo 12. Mateus capítulo 7. Do versículo 7 ao versículo 12. Vamos à leitura. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, saibais dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós estamos falando daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, que o bem-aventurado é aquele que o reino de Deus já chegou na sua vida. Jesus, ele falou da intimidade, a intimidade de vida cristã. Então a intimidade não é você jejuar e mostrar para todo mundo, você orar e os homens verem, você dar esmola e todo mundo ficar sabendo. Intimidade é com o Pai, mas é uma luz que não vai ser colocada embaixo da cama, mas ela será colocada no velador para iluminar todos os que estão na casa. É o sal da terra e a luz do mundo. Jesus já nos veio falar sobre a sua oração, mundo ao avesso. Jesus já nos veio falar que nós, nesse mundo, meus irmãos, aquilo que é passageiro não pode satisfazer a nossa alma. Você pode reparar na sua vida. Se você um dia teve um carro ou tem, você sempre tinha naquela questão, quando eu tiver aquilo, você feliz. Não, não vai. Você só vai trocar de carro. Quando eu pintar a casa, agora vai ficar do jeito que eu quero. Pode ter certeza que o ano que vem você vai pintar de novo. E aí Jesus vai trabalhando essas coisas na nossa vida para a transformação do nosso ser. Porque é isso que Jesus está fazendo. Ele está trabalhando coisas eternas. E nós vamos descobrindo essas coisas. Quer você queira ou não. O emprego do sonho. E aí você acha que aquilo vai ser a realização. Aí você descobre que naquele lugar tem um monte de problema e dificuldade. É assim que funciona. O problema é que nós achamos que as coisas desse mundo perecíveis, elas vão satisfazer a nossa alma. E Jesus não estava falando do pãozinho. Jesus estava nos falando para que nós pudéssemos pedir da plenitude da satisfação dele para aquele dia. E que nós pudéssemos entrar num descanso em Deus. Depois Jesus, ele nos disse que neste mundo nós vamos ferir, ser ferido. Neste mundo tem um maligno. Neste mundo nós vamos ter que mergulhar em Deus. Apesar de não termos todas as respostas, nós teremos que mergulhar naquele que tudo tem. Todo o poder é dele e tudo ele é. E aí Jesus diz sobre os tesouros. Que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Não, não. Aonde estiver o tesouro, aonde você estiver investindo, ali então se movimentará o seu coração. Depois Jesus veio falar conosco sobre os nossos relacionamentos. Que nós não devemos julgar, porque não é Deus que vai nos julgar, é o nosso irmão e o nosso próximo.
Não somos nós que devemos medir as pessoas, porque com a mesma medida que medir, você será medido. Jesus, ele diz assim: você vê o cisco no olho do teu irmão e do teu próximo? Muito bem, ele vê a trave que está no seu, ao qual você nem percebe. Então resolva o seu problema. Coloque a sua vida num círculo, resolva todos os problemas dentro desse círculo. Aí você terá condições de, com clareza, claramente, ajudar o seu irmão, o seu próximo, com o cisco no olho dele. Não queira que as pessoas façam as coisas no momento que você quiser. Não é assim que funciona. Você quer ver uma coisa, irmãos? Nós podemos passar quintas e domingos ensinando sobre honrar a Deus, ser fiel a Deus. E você vai descobrir uma coisa. Vai demorar para alguns, para Deus trabalhar isso na vida deles. Porque eles serão transformados com as nossas experiências, boas ou ruins. Você vai compartilhar com eles o momento da infidelidade que não deu certo. E não dá certo. Você vai compartilhar com ele o momento da fidelidade. Não é que Deus faz barganha. É que Deus é justo. E trabalha com justiça. Haverá dias que você e eu não vamos querer ouvir ninguém, nem mesmo Deus. Haverá dias na sua vida que a palavra de Deus vai cair no seu coração, ela vai até germinar, mas logo quando vir a perseguição por causa dessa palavra, morrerá. Haverá dias na nossa vida que esse mundo tão competitivo com o reino de Deus vai sufocar a palavra. Mas também nós cremos que haverá um dia em que você será um solo fértil, aonde a palavra vai chegar em você e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso é o que nós cremos. E Jesus vem nos ensinando isso. Só que quando nós lemos aqui, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12, você então poderia dizer assim: por que o versículo 12, pastor, não está no lugar entre o 6 e o 7? Então ele poderia ser o 7. E aí então dá-se sequência. Porque Jesus então encerraria o assunto dos nossos relacionamentos e entraria no assunto de oração com Deus. Mas, como Jesus, ele é o rabino da Galileia, ele é o mestre, ele é o Senhor, e ele vem confundir o nosso entendimento, ele vem confundir a nossa mente, ele vem nos tirar daquele mundinho nosso e falar assim: rapaz, Jesus podia ter colocado esse versículo aqui, ele ser o versículo 7. Mas Jesus colocou exatamente ele onde ele tinha que estar. E aí quando Jesus vem falando desse negócio de bater, de buscar, de abrir, de pedir. E aí você diz assim: o que tem a ver esse negócio com esse versículo 12? Tudo quanto, pois, versículo 12, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aí Jesus vem confundindo todo o nosso entendimento, vem confundindo todas as questões da nossa vida. Porque o que Jesus está tentando falar com os seus discípulos e conosco
é o seguinte: da mesma maneira que você trata as pessoas, você acabará tratando Deus. Então por isso, que você faça a todos o que você queria que eles fizessem por você. Você queria que eles te respeitassem? Então respeite as pessoas e Deus. Se você não quer que ninguém se intrometa na sua vida, não se intrometa na vida das pessoas e muito menos com Deus. Que você não venha um dia a achar em Deus um cisco no olho de Deus. E aí você vem dizer: Senhor, lá em casa tem um doente que está em estado terminal. É o cisco que você encontrou no olho de Deus. Então você vai tratar Deus desse jeito. E aí quando você olha para esse texto, para esse versículo, você logo imagina aquilo que Jesus ensinou: tudo que pedirdes. E aí você fala: puxa vida, agora sim. Vou pedir e Deus vai me dar. Eu vou bater e vai abrir. Eu vou buscar e vou encontrar. Até o dia que você começa a julgar Deus, por Deus não fazer exatamente o que você queria. Você começa a medir Deus, por exatamente Deus não realizar o que você queria. E aí então, bem provavelmente, você vai começar a encontrar um cisco no olho de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, meus irmãos, como vocês tratam as pessoas, provavelmente vocês tratarão Deus. Mas não façam assim. Não sejam dessa maneira. Não peguem este versículo e na sua interpretação bíblica, oprima Deus. Obrigue Deus a fazer. Coloque regras em Deus. Como já disse o pregador da televisão, coloque Deus contra a parede. Então não é sobre as questões da realidade da nossa vida. Não é sobre as questões, meus irmãos, da nossa interpretação bíblica. É sobre as questões com quem nós estamos tratando e de que maneira. Nós colocamos regras em Deus. Outra coisa que nós queremos fazer com Deus, assumir o controle de Deus. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Feiticeiro. Sabe quem é o feiticeiro? É aquele que diz que controla Deus. É aquele que diz que através dele, do que ele fala, Deus se obriga a fazer. Isso é um feiticeiro. Não faça isso com Deus. Não pense que você vai fazer isso com Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos. Então lembrado que um dia o João e o Tiago pediram para Jesus mandar fogo do céu e queimar os samaritanos?
Nós queremos dominar essas coisas, irmãos. Nós queremos finalmente dominar poderes divinos. E obrigar Deus a fazer exatamente o que nós queremos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Eles raciocinavam. Eles estavam ouvindo Jesus, mas estavam raciocinando, arrazoando dentro dos seus pensamentos e dos seus corações. Quando eles ouviram Jesus dizer para o paralítico: perdoado estão os teus pecados, eles começaram, meus irmãos, como nós, a colocar regras em Jesus, em Deus, a impor sobre ele a nossa interpretação bíblica. Versículo de número 7. Porque fala esse deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Pois é, meus irmãos, Jesus, ao perdoar os pecados de um homem paralítico, é colocado em xeque-mate a sua autoridade, o seu ser, a sua natureza, pelo fato de Jesus perdoar pecados. Porque eles tratavam os homens dessa maneira e achavam que poderiam tratar Jesus dessa maneira. Quem é o Senhor para perdoar pecados dessa pessoa? Arrazoavam dentro de si. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos pensando, e talvez o seu pensamento não esteja nem do que está sendo dito aqui. Talvez você está pensando no jogo do Palmeiras e do São Paulo, talvez você está pensando no seu trabalho amanhã, talvez você está pensando em algum problema que você tem, talvez você está com alguma coisa na sua cabeça lá da sua casa, alguma coisa da sua família, e você não está nem pensando naquilo que você está ouvindo. Então Jesus, ele está trabalhando os nossos corações e a nossa vida. Os homens têm o seu raciocínio, a sua forma de pensar, que não é a de Deus. E aí Jesus, ao falar conosco, Mateus capítulo 7. Então, se nós não vamos impor a Deus que Deus faça, aquele que pede, Deus dá, aquele que bate, Deus abre a porta, aquele que busca, encontra. Tem muita gente fazendo isso por aí. Mas de uma igreja de Jesus Cristo, não. Porque aqui não somos nós que ditamos regras a Deus.
mas é Deus que nos diz exatamente como as coisas funcionam. Aqui não somos nós que falamos para Deus como as coisas deveriam funcionar melhor. Aqui é Deus que nos diz o porquê que elas não estão funcionando de acordo. Versículo 7 e versículo 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí você pode dizer assim, isso não é uma verdade? É claro que é, e absoluta. Nós recebemos, irmãos, mas nem sempre o que queremos. Portas se abrem, mas nem sempre aquela que você queria. Você busca e até encontra, mas não exatamente como você tinha planejado. Você lê livros do camarada que ensina que quando você vai pedir oração para Deus, e aí você vai pedir uma casa para Deus, você tem que dar a metragem da casa, do terreno, a altura da parede, como é que é a cor da porta, a cor que você vai pintar, para que Deus faça exatamente assim. Isso é coisa desse mundo evangélico que está aí, ó. É por isso que as pessoas, ao receberem as coisas de Deus, nunca são aquilo que eles realmente queriam. E quando eu olho para esse texto, eu penso, meus irmãos, e creio, que precisa ter muita humildade para você pedir. O dia que você está passando necessidade, você tem coragem de pedir? O dia que na sua casa não tiver o alimento cotidiano, você tem coragem de chegar num irmão ou numa irmã da igreja e falar assim, preciso de ajuda? Precisa ter humildade para chegar diante de Deus e pedir. Precisa ter muita humildade para chegar diante do irmão, do seu próximo, e falar da sua necessidade. Eu olho para isso, irmãos, porque eu não vejo essa passagem da Bíblia um versículo para nós obrigarmos Deus a fazer alguma coisa por nós. Uma outra coisa que você e eu temos que pensar muito. Eu creio que há muitas coisas na nossa vida, e quando eu digo muitas coisas, eu digo inúmeras coisas, que estão fora do raio de ação de nosso domínio e controle. E vou dizer para você, chego a pensar em tudo. Evangelho de João, capítulo 15. Você precisa ter humildade para pedir, buscar e bater. Evangelho de João, capítulo 15.
versículo 5. Por isso penso em inúmeras coisas ou em tudo. Eu sou a videira, a vida, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então talvez você ainda acredite que você possa ter um sem número de coisas na sua vida, de raios de ação que não estão sobre o seu domínio e controle. Eu penso em tudo. Hoje você pode estar bom. Mas e amanhã? Você tem o controle sobre isso? Não. Tiago, capítulo 4. O nosso irmão Tiago, ele escreveu assim. Tiago, capítulo 4. Depois de Hebreus, Tiago. Versículo 6. Então a oração é o nosso relacionamento com Deus. Como você ora, é como você diz para Deus as coisas da sua vida. E se você não ora, então seu relacionamento com Deus é muito difícil. Capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste àqueles que são durões e não pedem. Aqueles que são os fortes e não batem. Aqueles que são os soberbos e não buscam. Deus resiste a esse tipo de pessoa. Mas Deus, ele dá graça a quem? Ao humilde. Aquele que não tem soberba de pedir. Aquele que não tem orgulho de buscar. Aquele que não tem a altivez de bater. Deus resiste a soberbos e dá graça àquele que o busca, que bate e que pede. Jonas, capítulo 3. Nós estudamos há pouco o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 3. É tão maravilhoso você ver Jonas orando duas vezes. A primeira, quando ele está no ventre do grande peixe, já pensando na sua morte. A segunda, quando ele vai reclamar de Deus, porque Deus é misericordioso e longânimo. Versículo 9. A oração dos ninivitas. Que diferença de oração. Capítulo 3, versículo 9 de Jonas. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Os ninivitas não disseram para Deus: agora
nós nos cobrimos de pano de saco e cinza, nós nos arrependemos do pecado, nós deixamos os caminhos maus e a violência. Agora o Senhor tem obrigação de não destruir Nínive. Ele diz assim: quem sabe Deus? Que diferença muitas vezes das nossas orações e das nossas petições. Quem sabe Deus? A oração dos ninivitas não estava carregada de obrigações, de imposição sobre Deus. Então Deus, aos humildes, Ele ensina as suas bênçãos. Há muitas coisas e todas as coisas nesta vida, meus irmãos, que você pode se esforçar, trabalhar, mas sem a bênção de Deus não terá sentido nenhum. Vou repetir de novo. Sem a bênção de Deus não terá sentido nenhum. Salmo 127. Salmo 127. Se Deus dá graça ao humilde, Deus também diz assim: edifique a sua casa. Deus não disse para você não edificar a sua casa. Deus disse: edifica a sua casa. Versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Coloque portões na sua casa, trancas, cadeados. Isso você pode fazer, mas se o Senhor, você pode colocar a sentinela, você pode colocar a vigia, você pode ter um guarda na sua porta, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Está na sua ação colocar a chave na porta, mas está na bênção de Deus guardar a sua vida. Está na sua ação edificar sua vida e sua casa, mas está sobre as bênçãos de Deus que tudo isso tenha sentido se o Senhor não edificar a casa. Êxodo capítulo 4. Livro de Êxodo, capítulo 4. A maneira como tratamos os homens, disse Jesus, é bem provável que trataremos Deus. Capítulo 4, versículo 10, Deus está conversando com Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca fui eloquente. Interessante que quando Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, e ele descreve aquela mensagem de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, ele diz que quando Deus levantou Moisés, Moisés no Egito era um homem poderoso em obras e em palavras. Moisés era um homem poderoso.
em obras e palavras, diz Lucas, escrevendo aquela mensagem de Estevão em Atos capítulo 7. Mas quando Moisés é trabalhado por Deus a entender que as coisas não funcionam a partir da força, da sua eloquência e do seu poder humano, ele diz para Deus assim: eu nunca fui eloquente. Versículo 10. Nem outrora, nem depois que falaste com teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ainda assim ele insistiu: não vou. E aí Deus manda o Araão com ele. É quando você descobre que não é pela força e nem a sua imposição diante de Deus. E aí você terá que ter humildade suficiente para chegar diante de Deus e pedir, e buscar, e bater. Senhor, eu tenho muita capacidade, mas eu ainda não posso. Se o Senhor não for comigo. Senhor, eu fiquei perto de Moisés muito tempo, mas se o Senhor não for comigo, eu não posso. Eu sou contigo, Josué. Entenda isso. Se o Senhor não for comigo, eu não posso, Senhor. Eu preciso da sua bênção. Eu estou pedindo para o Senhor. Eu estou buscando. E estou batendo na porta. Porque sozinho não consigo. Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Versículo 9, 10 e 11. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Você precisa ser humilde e não uma pessoa soberba. Outra coisa que você precisa descobrir, disse Jesus, que você tem um Pai celestial. E que você sendo pai, se o seu filho te pede um pão, você não dará a ele uma pedra. E se nós, que somos maus, sabemos fazer boas coisas, que dirá o nosso Pai Celestial? Então nós temos um Pai que é bom.
E a sua misericórdia, diz o Salmo 136, versículo 1, dura para sempre. Reconhecer que temos esse Pai. Um Pai que cuida dos seus filhos. Um Pai que é abençoador, reparte herança até mesmo fora do tempo. Marcos capítulo 10. Se vocês sabem fazer boas coisas, que dirá o vosso Pai? O vosso Pai Celestial que está nos céus. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 18. Um homem chamou Jesus de bom mestre, no versículo 17. E no versículo 18, em Marcos, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus é bom. Deus, ele é bom sempre. E Deus, ele é bom porque Jesus, ele diz em Evangelho de João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso Deus, ele é bom. Reconheça que você tem um Pai bom e que cuida de você. Seja humilde diante desse Pai. Não tente impor ao Pai, mas peça-lhe. Pede. Busque. Bata. E Jesus diz no versículo 11: confie no Pai. Salmo 37. Para nós encerrarmos. Confie no Pai. Salmo 37. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você precisa se render ao Pai. Para que o Pai faça então exatamente o que é bom, perfeito e agradável na sua. Enquanto você achar que tem o controle da vida, você está tentando direcionar sua própria vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Versículo 5. 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio. Descansa no Senhor e espera nele. Jesus diz: confia no Pai, filho. O problema de vocês é que vocês não confiam no Pai. Vocês querem impor ao Pai e não pedir ao Pai. Descansa nele, no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa no Senhor e espera nele. Seja humilde para falar com o seu Pai Celestial. Não tente impor ao Pai, mas peça. Peça com humildade, porque o Pai resiste a soberbos, mas dá graça a humildes. Reconheça que o Pai é bom e que você depende da bênção do Pai na sua vida. Se o Senhor não derramar a bênção sobre a sua casa, em vão será o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a sua vida, em vão será o vigia. Confia no Pai. Espera nele. Não trate o Pai. Não julgue o Pai. Não meça o Pai. Não ache cisco no olho do Pai. Não faça isso. Entrega a sua vida. Se renda. Deixe que o Pai faça o que é bom, perfeito e agradável através da sua vida e da minha vida. E isso somente é possível por causa e pela sua maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe. Ao ouvirmos a sua palavra e não arrazoar dentro dos nossos corações. E não a interpretação que temos, mas o que Deus está dizendo. Que Deus nos abençoe.